Salve Espírito Santo, você está no programa Alma Querida, onde nós respondemos os e-mails dos nossos queridos amigos que nos escrevem pedindo orientação, trazendo notícias dos desafios da vida. Aqui nós temos o e-mail do Rinaldo José Zancanella, ele autoriza a divulgação do nome, ele é de Ribeirão Preto e diz assim: eu gostaria de uma orientação sobre o assunto das energias sexuais. Vou expor o seguinte caso: sou casado pela segunda vez e tenho uma filha do primeiro casamento e outras duas do segundo. Resolvi então me submeter a uma cirurgia de vasectomia para não ter mais filhos, porque inclusive acho que não daria conta de cuidar de mais crianças ou outras vidas sob minha responsabilidade. Sou uma pessoa sexualmente ativa, assim como minha esposa, e agora que fiz a cirurgia, certamente não vamos mais usar a sexualidade para procriar. Então, estarei usando erradamente a sexualidade para ter prazer junto com minha esposa? E os outros métodos contraceptivos, como são vistos pela doutrina espírita? Agradeço pela atenção e espero que tenham entendido meu ponto de vista. Rinaldo, o Paulo diz assim sobre essa questão de energia sexual. O Paulo de Tarso, né? É melhor casar do que se abrasar. Tá? E tem uma coisa interessante que ele diz assim: mulher, o teu corpo é para o teu marido. Os homens têm essas necessidades e o grande desafio do homem é ter controle da sua instintividade. O desafio da mulher é ter controle do cálculo. Porque um homem, para que ele tenha uma relação sexual, ele precisa de ter um incentivo. Ele precisa de estar motivado para isso. A mulher não. Mulher nunca vai sofrer de impotência, nunca vai ser processada por estupro, nunca vai ser processada por abuso no sentido que os homens fazem. Não há essa loucura nas mulheres, os homens ficam loucos realmente, né? Muitos, quer dizer, você não ouve aí notícia de mulher tarada, mas ouve notícia de homens tarados. A necessidade de que a mulher com o seu marido, veja só como é que você mesmo faz uma situação, cria uma situação que é como se estivesse escondendo, tapando o sol com a peneira, viu, meu querido? Porque é claro que cada vez, antes de você fazer a operação de vasectomia, vai dizer que cada relação era para procriar? Claro que não. Então, não tem que você ficar com essa culpa por ter feito a cirurgia. Você teve 3 filhos. Pode ser que você tivesse que ter mais alguns. Se isso tiver que acontecer, alguma coisa vai acontecer. Eu tratei de uma senhora uma vez que ela era separada, casada, e num determinado momento, depois que ela teve 4 filhos, ela acabou se separando do marido. O marido acabou se envolvendo com uma secretária com quem teve outro filho. E ela começou a descrever a situação dela com o marido. Trabalhava na mesma empresa. Ela trabalhava, a empresa era dela, trabalhava na mesma empresa onde estava o marido e onde trabalhava a outra esposa. E eu perguntei qual o relacionamento do marido com o novo filho e da mãe, da nova esposa do marido, com o novo filho. Eu disse: eles são meio distantes, o menino não sai da minha casa. O menino não sai da minha casa. Fica mais comigo do que com a mãe. O relacionamento do menino, ou seja, desse 5º filho do marido dela, era mais com ela do que com a mãe. Aí eu comecei a sentir algumas coisas e perguntei: aconteceu alguma coisa depois que você teve o 4º parto? Depois do nascimento do 4º filho? Ela disse: eu decidi que já eram 4, né, que nós não devíamos ter mais filhos e pedi para fazer uma ligadura de trompas para que eu não tivesse mais filhos. Tinha que vir aquele 5º. Ainda. E o 5º veio, quer dizer, eu falei: olha, foi esse filho aí que acabou levando o pai. Ele precisava do DNA daquele pai e da relação com aquela mãe. Às vezes acontece isso. Se tiver que nascer algum filho, se tivesse que nascer mais algum filho, é claro que você fica devendo, mas vai chegar perto de você esse outro espírito que deveria ficar perto de você. Pode vir através de outra pessoa, não que você tenha que ser o pai, entendeu? O respeito com a esposa, isso é essencial. E com o marido também. Então, não há esse problema de você ficar com essa culpa, não, viu? É perfeitamente natural a relação entre homem e mulher.
E não é sempre para ter filho. Imagine, você não vai fazer isso, você sabe perfeitamente, você teria que levar em consideração. Não está no período fértil? Então não tem relações, porque não vai ter filho. Não pode usar outro método de contraceptivo, porque não vai ter filho. Você não vai poder impedir isto. Então, tenha a sua relação com a sua esposa, viva em harmonia e tenha a necessária prudência para ter o equilíbrio também necessário para você criar os seus filhos e viver bem. Que Deus abençoe a todos. Vamos ver o outro e-mail de quem que é. Doutor Adão, obrigado pelo senhor existir, por esta genial peculiaridade de discernimento. Esse aqui, deixa eu ver se ela diz, não proíbe divulgar o nome, da Aldenora, que o faz especialíssimo. Eu sou esperantista, professor e praticante do nosso maravilhoso ideal, unir a humanidade falando um só idioma. Parei de formar para estudar, pois o dinheiro não dava para as duas coisas. Está vendo? Deus abençoe esse seu estudo, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. E Deus tem caminhos, né? Faz você ter um ideal, você vai estudar, e aí você tem que parar porque não dá para sustentar o cigarro. Que beleza que aconteceu, né? Então ela diz, já fui a 4 congressos internacionais. Tenho muitos amigos pelo mundo. Agora a pessoa que mais admiro na doutrina espírita é esperantista como eu. Muita paz no seu coração. Aldenora, muita felicidade para você, né? Eu desejo que você continue nesta jornada de espírita e esperantista. No Brasil, o esperantismo, ou seja, a prática do Esperanto, é muito difundida entre os espíritas, porque o espiritismo e o esperantismo têm, afinal de contas, o mesmo ideal, que é a cooperação, que é o amor. Há algumas coisas que são difíceis de andar separadas, né? Uma delas é espiritismo, Esperanto, universalismo, cooperativismo, evangelho, é muito difícil. Andam juntas, por quê? Porque tem um ideal de amor. Nós costumamos dizer o seguinte, quando falamos de Esperanto, né? Que as pessoas fazem sempre referência à Torre de Babel. Que a Torre de Babel, os homens estavam fazendo uma torre para chegar aos céus e Deus ficou bravo com isso, destruiu a torre e esparramou os homens em vários grupos de línguas diferentes. Agora, por que que isso aconteceu? O relato bíblico diz que os homens aprenderam a usar terra para fazer tijolos. Fizeram tijolos, descobriram uma maneira de fazer um tijolo de barro. Aí eles começaram a construir com a matéria. Que beleza! Agora nós vamos construir uma torre que vai chegar aos céus. Isso significa, vamos chegar aos céus através da terra, através da matéria, através do barro. E Jesus vem e diz assim, não podeis servir a Deus e ao mundo. Quem ganhar a sua vida, perdê-la-á. Quem entregar a vida por amor de mim, ganhá-la-á. Você tem que, acima de tudo, usar os meios materiais para se espiritualizar. E tem que criar uma linguagem, porque a coisa mais importante que há nesse relato é aqueles homens falavam uma só língua. E então eles estavam conseguindo fazer uma torre que ia chegar aos céus. Mas eles tinham 2 componentes negativos. Um deles, chegar aos céus através da matéria. O outro, eles queriam ter preponderância sobre os outros povos. E a linguagem que você tem que ter para chegar aos céus é a do amor, não pode excluir ninguém. Agora, é necessário que você fale uma mesma língua para conseguir um objetivo, para ter uma equipe adequada. Seja a língua da sua nacionalidade, mas a língua principal é ter o mesmo objetivo. E esse mesmo objetivo não pode ser excludente. Qual é essa língua? Essa língua é o amor. A linguagem do Evangelho é o amor. A linguagem do Espírito é o amor. Então é com o amor que você chega aos céus. E qual é a língua que vem possibilitar que você una todos os povos? É o Esperanto. Então o Esperanto é uma coisa anti-Babel. É o oposto de Babel. Você vai falar uma mesma língua, mas sem exclusão dos outros. Tanto é que em Esperanto se diz, é uma segunda língua. E é uma língua universal. Então você não vai ter uma segunda língua que você tenha do seu país e vai ter uma outra língua de outro país.
Então esse outro país fica hegemônico em relação ao seu. Não, o Esperanto é uma língua universal, é uma língua internacional, ela não é de nenhum povo, de nenhuma nacionalidade, de nenhuma nação. Então é uma segunda língua, e o Esperanto não quer excluir as outras línguas, quer ser a segunda língua, para que todos possam se comunicar. E veja aqui o que diz a Aldenora. Fui a 4 congressos internacionais, tenho muitos amigos pelo mundo. É uma coisa muito interessante. Por exemplo, nós estamos falando aqui de espiritismo. Se você colocar a palavra espiritismo no site de busca, no Google, por exemplo, vai aparecer 1000, por hipótese, só por hipótese, né? Que apareça 9.000 páginas. Você coloca Esperanto, vai aparecer 69.000 páginas. É 69 vezes mais. Por quê? Porque o espiritismo é muito forte aqui no Brasil. No resto do mundo nem é tanto. Está começando a se desenvolver agora. Agora vai ser um boom nessa proximidade de virada planetária de planeta de provas de expiação para planeta de regeneração. O espiritismo está tendo as explicações, está dando as explicações para tudo que está acontecendo. Então está todo mundo recorrendo ao espiritismo agora. O espiritismo está chegando ao cinema, está chegando à mídia, está chegando à TV, está chegando às novelas. Então as pessoas não falam. E depois tem algo muito interessante. Quando se pergunta qual é a religião, a pessoa fala outra, não fala que é espírita. Tá uma coisa fantástica. O censo de 2000 revelou que qual é a religião que mais cresce? Os pentecostais crescem no Brasil, a religião católica diminui um pouco, os espíritas crescem suavemente. Mas, segundo a informação, religião e escolaridade. Quem é que mais estuda? Quem é que tem mais escolaridade? Espírita, destacadamente à frente. Depois, renda. É uma coisa muito interessante isto, né? Quem é que tem mais renda? Quem é que ganha mais? Os espíritas. Nada mais natural, porque afinal de contas estudaram mais, se prepararam mais. Agora vem uma coisa muito interessante, que isso eles não pesquisaram. Se os espíritas ganham mais, por que não tem tanto? Porque os espíritas usam o que ganham para fazer caridade. Os outros seguram, ganham e vivem para o mundo. O espírita ganha e vive para o próximo. Então, tudo isso está mudando, está trazendo uma mudança muito grande. Da mesma maneira que vai o espiritismo crescer, o esperantismo também vai crescer bastante. Então, Aldenora, mi gratulas vin por via mensaggio. Que Deus te abençoe. Dio benivin. Aqui tenho da Valdete. Ela também autoriza a dizer o nome. Ela é de São João del Rei. E ela diz: adoro o programa do Dr. Adão, ouço a programação da TV Mundo Maior no horário e a rádio. Nas últimas programações não está tendo o programa Alma Querida neste intervalo. Não sei qual é o intervalo. Das 7h30 às 17h30. O horário que tem é muito tarde da noite e tenho que trabalhar no dia seguinte. Tem como acrescentar o programa do Dr. Adão neste intervalo? Aí, produção, isso é com vocês. Agradeço e aproveito a oportunidade para parabenizá-los. Um grande abraço. Que Deus te abençoe também, Valdete. Vamos ver o que o pessoal pode fazer aí para resolver este problema. Nós estamos chegando ao final do bloco, mas acho que dá tempo de ler este e-mail para comentar depois. Ela não permite a divulgação do nome. Esse vem de Salvador. Minha avó vive falando do meu avô que já morreu há 40 anos. Sempre lembra dele com muita raiva e sempre fala mal dele. Já pedi para ela não fazer isso e ela me disse que não quer nem saber se ele estiver ouvindo. Ela é uma pessoa negativista. Quando alguém pergunta como ela está, ela nunca diz que está bem. Ela consegue deixar qualquer ambiente estressado. Eu todos os dias nas minhas orações peço a Deus por ela, para ser livrada das energias negativas e que possa ainda em vida se tornar uma pessoa melhor. Vejo muita ingratidão da parte dela e ela consegue causar discórdia entre a família. Por que ela é assim? Nós vamos responder depois do intervalo. Aguarde aí que já nós voltamos.